Meus irmãos, vamos fazer leitura da palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo de número 22, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 24. Glórias ao nome do Senhor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Bereshita, começo, início, princípio. Capítulo 22, diz a palavra no versículo 15: E o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizestes tal coisa, e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e eles se levantaram e foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E depois destas coisas, comunicaram a Abraão, dizendo: Eis que Milcá, ela também gerou filhos a teu irmão Naor, Uz, seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, o pai de Arã, Quezede, Iazo, e Pildas, e Gidrafe, e Betuel gerou a Rebeca. Este 8, Milca deu a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe gerou também Tebá, e Gaã, e Taás, e Maacá. Podeis assentar. Olha, Maacá com assentar, rimou, hein? Hoje eu vou falar, irmãos, com todos nós, sobre um tema mais ou menos assim: depois da prova. Se você é leitor da Bíblia, vai ver que o primeiro versículo deste capítulo 22 de Gênesis diz assim: E aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão. Então toda a história da prova de Abraão você conhece. A prova, ela tem 3 fases: começo, meio e fim. E em todas estas fases, ela demanda de mim e de você fidelidade. Se não houver fidelidade no início da prova, você não pode ter nenhuma recompensa no final dela. Se não houver fidelidade no meio da prova, você perdeu 50% do caminho dentro da própria prova. E se não houver fidelidade no final da prova, porque tem muitas pessoas que já no finalzinho, nos finalmente da situação, eles perdem a oportunidade de terem uma grande recompensa. Hoje nós vamos entrar neste assunto, e eu e você precisamos entender que não podemos entrar numa prova sem ter expectativas. Toda prova gera expectativas. Agora você tem que estar consciente que, se for provas, a expectativa é de recompensa. E essa expectativa de recompensa pode ser positiva ou negativa, esse fator determinante da minha parte. Se eu realmente, na hora da prova, tenho uma atitude e uma expectativa de entrar por um caminho em que procuro glorificar a Deus nesta hora da prova, então o resultado será positivo. Agora, se durante o período da prova eu tome qualquer posicionamento de questões, murmuração,
de voltar as costas ou dizer qualquer coisa contra o Deus que estão aqui pleiteando dentro dessa prova, eu posso perder tudo aquilo que está desenhado para mim. Se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que poucas são as palavras de Abraão nessa prova. Poucas são as palavras. Ele fala com o servo e ele fala com o filho. Com os servos ele diz: ficai aqui enquanto eu e o rapaz vamos ali adorar e voltaremos. Depois ele fala com o filho quando eles estão subindo o monte, que o filho Isaque olha para o pai e diz: pai, a lenha e o cutelo está aqui, mas e o cordeiro do holocausto? Ele disse: o Senhor proverá. Então são as únicas palavras registradas de Abraão ali subindo o monte no momento da prova. Porque na hora da prova o interessante é você guardar silêncio. É melhor ficar calado do que soltar qualquer palavra que possa comprometer todo o processo. Comprometer todo o processo. Então você e eu precisamos ter expectativa, esperando que essas expectativas revele o que Deus tem para mim. Porque ninguém entra numa prova de graça. Ah, Deus levantou, então hoje, se eu estou com vontade de provar esse sujeito, eu vou provar ele. Não, não é assim. Não funciona assim. Todas as vezes que você entrar numa prova, significa que há algo que está por trás de tudo aquilo que Deus quer te dar. Todas as vezes. Então, todas as vezes que você entrar numa prova, tenha expectativas de que algo bom vai acontecer com você, de que algo extraordinário virá em direção à sua vida. Agora existe uma diferença, e eu sempre falo isso, porque nós crentes pensamos e colocamos tudo num balaio e dizemos: tudo é prova. Não, nem tudo é prova. Prova é prova, tentação é tentação e disciplina é disciplina. São diferentes as questões. Quando é que você entra na disciplina? Quando você desobedece um mandamento divino e Deus então toma você para discipliná-lo, para corrigi-lo. A tentação é uma ação de Satanás com o objetivo de te derrubar. A prova vem de Deus com um propósito de te promover para algo maior. Então, na hora que está acontecendo qualquer coisa, pegando fogo na sua barba, eu espero que você não use barba, ou então no seu bigode, então você tem que analisar e saber por que que isso está acontecendo comigo. Eu fui desobediente a Deus e Ele está me disciplinando? Satanás está me tentando para que eu venha cair? Ou Deus está me provando para algo melhor? Faça perguntas, analise a vida, faça um balanço da vida, e você vai saber o porquê que essas situações que saem do seu controle, elas têm uma finalidade. Então tenha a expectativa de que ao ser provado, Deus tem algo melhor para você. Tenha a expectativa de que ao ser provado, Deus tem algo melhor para você. Ninguém entra em prova nenhuma de graça. Como eu vinha dizendo, Deus levantou hoje com vontade de me provar. Não, não é assim que funciona. As provas que Deus envia em direção à sua e à minha vida, elas são todas calculadas pelo próprio Criador, analisada, pesada na balança para saber se realmente eu vou suportar. E eu dizia sábado passado em Aracanguá, que Deus te estica, eu acho que eu já disse isso aqui também, que Deus vai te esticar até o seu limite, porque você tem um limite, eu tenho um limite, e Deus conhece esse limite, e Ele vai nos esticar, esticar, e você diz: Deus, eu não vou aguentar. Ele sabe até onde você aguenta, Ele sabe, Ele te fez, Ele te conhece.
E Ele não vai mandar a você uma prova que você não possa suportar. Nas provas da vida, sempre tem um depois da prova. Se você aguentar, para aqueles que não conseguiram passar na prova, o depois é amargo, né? O depois é muito amargo. Imagine, Deus apresenta, tudo isso eu tinha para você, mas você na hora que foi provado deu as costas, fugiu, se desembestou para outro lado. Então não tem mais isso para você. Muitos crentes, quando chegarem na eternidade, vão ter certas decepções, porque Deus vai abrir um compartimento nos céus que chama possibilidades, em que estava tudo desenhado para você e para mim, e nós, por um lapso de covardia, de desobediência, de falta de conhecimento e inteligência espiritual, não cumprimos aquele propósito. São propósitos em nossas vidas que não por falta da operosidade de Deus não foi concluído, mas por falta de boa vontade de nossas partes, não fora concluído. Então Deus vai mostrar para você, olha, tinha isso daqui para você. Você disse, puxa vida, agora é tarde. Tinha mais isso daqui. Bom. Então eu e você precisamos estar entendendo que as oportunidades que vêm para a nossa vida, elas vêm sempre depois das provas, das provações, dos momentos difíceis. Mas toda prova tem começo, meio e fim. E todas as vezes que você entrar numa prova, não pensa que é a última. Não pensa que é a última. Sempre depois daquela virá outra. E se você está sendo provado, eu quero te parabenizar. Significa que Deus tem algo grande contigo. Se você não quer prova, lamento, você não vai sair dessa vida, né? Rodando como o povo de Israel em volta da montanha do Sinai, 40 anos dando volta ali, passamos por aqui e não sai do lugar. Mas se você está numa prova, é sinal de que Deus está se lembrando de você, para te aprovar para algo superior. Glória a Deus. Então Abraão, ele entendeu isto. Interessante que o depois da prova sempre está oculto ao nosso entendimento, porque Deus não revela para você o projeto completo. O que Deus disse, vai para a montanha, oferece o teu filho ali em holocausto para mim, foi tudo o que Deus disse. O filho que tu amas, o teu único filho, foi tudo o que Deus disse. Então para Abraão não tinha, por exemplo, um projeto, faça isso, eu vou fazer isso e depois farei isso. Não, Deus entrou na história de Abraão, quebrando o silêncio da vida dele, já lhe pedindo o filho, já lhe pedindo o mais precioso que ele tinha, que era o filho, e o único filho, e o filho da promessa. Porque Deus não aceita nada em nossas vidas que venha rivalizar com prioridade a Ele. Se o seu trabalho é prioritário, é mais prioritário do que é Deus, então fique tranquilo que você vai perder o seu trabalho muito cedo. Se a tua esposa é mais prioritária do que a Deus, fique tranquilo que Deus dá um jeito de promovê-la. Se o teu esposo é mais prioritário do que a Deus, fique tranquilo, Deus vai mandar ele para o céu. Tudo aquilo que estiver rivalizando com Deus na sua vida em prioridade, Deus sabe como remover. E Deus não quer nenhum obstáculo entre você e Ele. Deus quer você e Ele e você. As outras coisas são outras coisas. Ai, pastor, não é possível. Pois este é Deus. Este é Deus. Agora, meus irmãos, Abraão, depois da prova, ele recebeu várias bênçãos por sua fidelidade e obediência a Deus na hora em que foi provado. É duas coisas que Deus exige de você e de mim na hora da prova: fidelidade e obediência.
ser fiel a Deus e obediência. Ora, se você faz uma leitura bíblica, você vai entender que Sara e Abraão, eles jamais teriam condições de ter aquele filho Isaque, se não fosse por uma intervenção milagrosa de Deus. Eles tinham que ter consciência de que Isaque não era deles, Isaque era de Deus, e que Deus estava pedindo era que Abraão voltasse a entregar Isaque. Não está na Bíblia, mas entre linhas você entende ao fazer a leitura, é que parece que o coração de Abraão se voltou na totalidade para Isaque. Parece que Isaque tornou-se para Abraão a prioridade. E se você faz a leitura, quando Deus aparece e diz a Abraão, ele disse: o filho que tu amas, o teu único filho. Aquele menino estava dividindo o coração de Abraão. Abraão estava mais apegado a Isaque, porque na verdade Abraão viveu em função da promessa daquele filho. E quando o filho chegou, ele achou que era maior a promessa do que o que fazia a promessa. Era maior a bênção do que o abençoador. Não importa o tamanho da bênção ou o tamanho da promessa que você tem na sua vida, a promessa e a bênção jamais serão maior do que teu Deus. Deus é maior, e Ele não aceita qualquer rivalidade entre uma promessa, entre uma bênção e Ele. Ele não aceita isso. Ele não quer um coração dividido, Ele quer um coração por inteiro. A bênção, Ele quer que você desfrute, mas a Ele quer que Ele seja o prioritário na sua vida. A promessa, Ele quer que você tenha expectativa de que ela vai chegar, mas Ele é presente todos os dias, todos os momentos e todas as horas. Então Deus é maior do que uma cura, Deus é maior do que uma casa, Deus é maior do que um carro, Deus é maior do que a tua magrela, aquela bicicleta. Deus é maior. E muitos cristãos, eles alcançarem uma bênção, eles ficam adorando a bênção e esquecem do abençoador. Não, adore o abençoador, porque quando a primeira bênção chegou e você está adorando, significa que a porta fica aberta para vir outras, porque da mão daquele que veio a primeira, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem todas aquelas que você precisa e necessita. Precisa e necessita. Então Abraão, ele, por sua fidelidade e obediência a Deus, ele então recebeu muitas outras bênçãos. Primeiro, Abraão recebeu nova aprovação. Deus vem ratificar a aprovação. Olha o versículo 12 deste capítulo 22, o que disse Deus. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim o teu filho, o teu único filho. O que estava sendo provado aqui? Abraão, o coração de Abraão, o âmago de Abraão, era o que estava sendo provado. Deus queria saber aonde estava o coração de Abraão, em Deus ou em Isaque. E na hora daquela prova, que Abraão então mostra que o coração dele está em Deus, então o que faz Deus? Ratifica a aprovação da pessoa de Abraão. É Deus dizendo: eu não escolhi a pessoa errada, eu não escolhi um homem que está com o coração agora apegado simplesmente às coisas que eu estou lhe dando. Este homem, ele está demonstrando com a sua atitude que realmente eu sou prioridade nele, ou por ele, ou para ele. Foi difícil para Abraão? Claro que foi. Foi dificílimo, mas
ele recebe o selo de aprovação. Não é aprovar o que você faz. Deus não quer aprovar o que você faz. Deus quer aprovar o que você é. Porque para Deus, o que você faz, fica. Mas o que você é, determina onde você vai estar na eternidade. Mais importante para Deus não é o que você está fazendo. Mais importante é o que você está sendo. Está sendo obediente, está sendo fiel. Este é o mais importante para Deus. E é esse tipo de filho que Deus procura. E esse tipo de filho que Deus hoje quer encontrar. Porque tem muita gente que diz que serve a Deus. E Deus não se agrada somente com o seu serviço. Deus quer mais do que o seu serviço. Deus quer você. Deus não se agrada somente com a sua oferta. Deus agrada muito mais do que a sua oferta. Ele se agrada de você. A Bíblia disse: e olhou Deus com agrado a Abel e a sua oferta. Porque se Deus agradar primeiro de mim, as demais coisas Ele se agrada. Meu irmão, se Deus se agradar de você, até o seu sorriso é uma alegria para Deus. Até a sua forma de andar é uma alegria para Deus. Na terra há muitos homens, mas a Bíblia disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É esse tipo de pessoa que Deus procura, que agrade a Ele, que produza alegria no coração dele, que tire um sorriso no rosto de Deus, que Deus de manhã ao olhar para a terra disse: ali está o meu servo, a minha serva, a quem me ama de verdade. Aleluia, glória a Deus. Abraão então recebe esta aprovação de Deus. E este versículo 12 é tremendo. É o próprio Deus dizendo, de uma forma categórica, Ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim o teu filho, o teu único filho. Passou. Abraão, o exame do teu coração deu positivo para amor a Deus. Você está aprovado. Segundo, ele recebeu de volta um novo filho. Um novo filho. Porque ele mesmo disse para os seus servos: nós vamos ali adorar e voltamos. E Hebreus dizem que para Abraão até mesmo estava destinado que Deus tinha o poder de ressuscitar o seu próprio filho. Era isso. O que fez Abraão se mover foi a confiança em Deus. Ele disse: eu creio que, ainda que eu mate meu filho, Deus vai ressuscitá-lo. Então, quando figuradamente ele recebe um novo Isaac, porque até então ele está criando o Isaac como o filho dele, o filho único dele, o filho a quem ele amava. E a partir daquele momento ele vai criar Isaac como o filho de Deus, o filho da promessa de Deus. É uma diferença muito grande. Nós criamos os nossos filhos pensando que eles são nossos, e já dizemos: é o meu filho, sou eu que vou decidir o que ele vai cursar, sou eu que vou decidir o que ele vai fazer, no que ele vai se formar. Muitas vezes nós queremos transferir para os nossos filhos aquilo que nós frustramos na nossa vida. Não conseguimos uma carreira profissional e queremos que o nosso filho faça aquela carreira profissional que nós não conseguimos fazer. Muitas vezes não conseguimos aquele matrimônio que desejávamos e queremos que os nossos filhos realizem o matrimônio que nós queríamos que fosse o nosso. Nós queremos repetir a nossa vida no nosso filho, e não é assim. Os nossos filhos, eles são individuais, são personalidades individuais, que cada um toma a sua decisão, que cada um busca a sua vida, que cada um lute por sua vida. E os pais que fazem, orientam naquilo que for necessário, mas eles estão criando os filhos
para o Senhor, porque a Bíblia disse que os filhos são herança do Senhor, não é propriedade exclusiva dos pais, não, de maneira alguma, eles são heranças de Deus, e Deus tem propósito para cada um de nossos filhos, e nós podemos até atrapalhar isso, podemos até arruinar isso, achar que o nosso propósito com o nosso filho é melhor do que o propósito de Deus. E aí é onde está o grande problema. São conflitos de vontade, de interesses. Deus tem uma vontade e um interesse para o nosso filho, e nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E aí no final, em vez de ser só o pai frustrado, tem também o filho frustrado. Pai, eu queria, mas o Senhor não me deixou. Eu queria, mas o Senhor me proibiu. Eu queria, mas o Senhor colocou impedimento. Então cria o teu filho com um entendimento espiritual de que aquilo que Deus quer fazer por ele ou com ele, você está disposto a ajudar e a favorecê-lo. Você pode aconselhar, mas você não pode decidir. Ele recebe um novo filho. As dádivas de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Entrega para mim o Isaac, mata ele lá. Quem deu aquela dádiva para Abraão foi o próprio Deus. Cuidado com alguma coisa que Deus te deu e ele está servindo de impedimento para que Deus atue na sua vida ou na sua família. Cuidado. Cuidado. Terceiro, Deus deu novas garantias a Abraão. Novas garantias. Capítulo 12, ele aparece fazendo a promessa. Capítulo 22, do versículo 18, olha o que ele disse. Versículo 16 ao 18. E disse: por mim mesmo jurei. Já começa com algo muito grande. Deus está dizendo que faz um juramento por si mesmo. Como assim? Por si mesmo. É como que se Deus estivesse procurando no reino espiritual dele e no reino físico, no universo, algo ou alguém maior do que ele, e não encontrasse. E como ele queria fazer um juramento de uma aprovação, ele invoca a si mesmo. E ele disse: por mim mesmo eu jurei. Tem alguma coisa ou alguém maior do que Deus? O que é maior do que Deus? Tem algo ou alguém maior do que Deus? Não existe. Então Deus invoca por si mesmo o seu juramento. Por mim mesmo eu jurei. Uma coisa sou eu jurando por Deus, e outra coisa é Deus jurando por si mesmo. São coisas diferentes. Eu jurando por Deus eu falho. Você jurando por Deus você falha. Mas Deus jurando por si mesmo, Ele jamais falhará. Ele é Deus. E olha o que Abraão, com a sua atitude de fidelidade e obediência, alcança. Ele alcança o coração de Deus, ao ponto do próprio Deus dizer: eu estou jurando por mim. Eu estou jurando por mim, eu, o Deus fiel, o Deus que não muda, o Deus que não se arrepende, o Deus que existe por si mesmo, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus que é o alfa, o ômega, o Deus que é verdade, o Deus que é caminho, o Deus que é providência. Eu estou jurando por mim mesmo. É um juramento a ser analisado, não é qualquer juramento. E aí ele continua, versículo 16, ele disse: pois porque tu fizeste tal coisa, o que o Abraão fez impactou o coração de Deus. A humanidade, por mais que decaída que seja, mas algumas atitudes dela consegue alcançar o coração de Deus, porque você fez tal coisa, como que dizendo, algo
que só Deus poderia fazer: matar o próprio filho. Mas Deus não deixou Abraão ir até o final, Ele interviu. Mas na cruz, porque Deus é maior do que Abraão, e o amor de Deus é maior do que o amor de Abraão, na cruz, por mais que o pai sofreu tremendamente, a Bíblia disse que ao meio-dia houve trevas, e o pai deu as costas para Jesus, e o clamor do filho era este: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus ali não podia intervir. Para Abraão Deus interveio, mas para Jesus não havia como. Ali era Deus e o Filho. Ali era o amor expresso no ato magnífico e maior de Deus para com a humanidade. Abraão não pôde ir até o fim, porque Deus tinha um intermediário, mas para Jesus não havia um intermediário. Jesus era e é o intermediário. Não podia. Não houve uma voz que gritou desde o alto e disse: sai da cruz. Não houve. Por que não houve? Porque não havia um que podia intermediar. Não podia intermediar. Oh, meu querido irmão, ali estava as coisas mais grandíssimas que se poderia acontecer. Este versículo 16 disse: porque tu fizestes tal coisa. Tal coisa. No Novo Testamento nós temos também, quando Jesus é surpreendido: ó mulher, quão grande é a tua fé. Há certas atitudes da humanidade que conseguem surpreender o coração de Deus. Você tem a oportunidade todos os dias de surpreender o coração de Deus, de fazer algo que o coração de Deus impacta, fazer algo que o coração de Deus seja tocado. Assim fazia Jó. Por isso que Deus vivia lá no céu contando testemunho de Jó, porque Jó fazia coisas que o coração de Deus se agradava. Uma boa e ótima decisão que eu e você podemos fazer, ao levantar pela manhã, dizer: Deus, o que eu posso fazer hoje para impactar o seu coração? O que eu posso fazer hoje para agradar o teu coração? E procura momentos para surpreender a Deus. Procura situações para surpreender a Deus. Faça algo que você nunca fez em direção a Deus, e você vai ver que de repente os céus ficam para você mais abertos, o caminho mais acessível, a confiança mais afiada, a presença mais presença. Oh, meu querido, Ele vai se envergar para olhar para você, e como o salmista você vai dizer: eu, um verme, pó e cinza. Ele conhece a minha estrutura, sabe que eu sou poeira. Ele vai envergar e olhar e dizer: meu servo. Eu não estou falando do presidente da república, eu não estou falando de um figurão da cidade, eu estou falando daquele que criou todas as coisas, que existe por si mesmo, aquele que te fez no ventre da tua mãe, aquele que te deu vida e fez um projeto da tua vida. Vai olhar para você e vai dizer: acertei. Acertei. Enquanto milhares e milhares vivem para causar desgosto e sofrimento no coração de Deus, você vai levantar um dia e dizer: hoje eu vou surpreender a Deus. Oh, glória a Deus. E foi isso que Abraão fez. Continuando a leitura aqui, no versículo de número 17: em bênção
eu te abençoarei. O que é isso? Em bênção, eu te abençoarei. Abraão já estava dentro da bênção, e sobre esta bênção vira outra bênção. Era isso que Deus está dizendo: olha, eu vou te abençoar em bênção, você vai ter bênção, aonde você for você será bênção, aonde você pisar será bênção, aonde você andar será bênção, aonde você chegar será bênção, você entrou é bênção, você saiu é bênção, você falou é bênção, você ficou silêncio é bênção, você pediu é bênção, você orou, o céu se abre e desce bênção, é bênção, e tu serás uma bênção. É isso que Deus está dizendo. Irmãos, Deus procura pessoas para ser assim. E você pode dizer: eu serei esta pessoa, eu serei este homem, eu serei esta mulher. Eu quero viver sendo bênção. Aonde entrar, a bênção entra comigo. De onde eu sair, a bênção sai comigo. Onde eu colocar a minha mão, onde eu colocar a minha mão, a bênção vai chegar. Em bênção eu te abençoarei. E ele continua, não é só, irmão, a bênção de pouca de Deus é bobagem, ele quer bênção muita. Olha o que ele continua dizendo: em bênção te abençoarei, e em multiplicação, eu te elevo ao quadrado. Você vai multiplicar e eu vou te elevar ao quadrado. Acabou, meu irmão. Por isso que ele disse: olha para as estrelas, conta se você puder. Senhor, não dá. Olha a praia, a areia, conta, cada grão daquele lá serão descendo. Não dá, Senhor. Então, em multiplicação eu te multiplicarei. Vai já multiplicar, mas eu vou te multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. Aleluia. E ele disse mais, que essa multiplicação seria como as estrelas dos céus e como a areia que está sobre a beira do mar. Foi isso que ele disse. No capítulo 15, ele disse a mesma coisa. E aqui, terminando o versículo, ele disse mais isso: e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. Isso é uma promessa, é uma convicção. Não se esqueça que primeiro vem o juramento. Se ele jurou por si mesmo, todo o demais que ele está falando vai acontecer. Assim como o sol que brilha, vai acontecer, Abraão. Vai acontecer isso com você. Os teus descendentes, a tua semente, vai possuir o portão dos seus inimigos. Foi o que Deus disse a Josué: ninguém poderá te resistir. Ninguém. E lá no capítulo 28 disse: 1 colocará em fuga 1000, 10 colocará em fuga 10.000. É Deus. A história está aí, irmãos. Quando Israel volta para o seu território em 47, as nações lutaram para destruí-lo, para empurrá-lo para dentro do Mediterrâneo. E eles venceram. Não tinha um exército, mas tinha Deus. Porque quem está com Deus é a maioria. Na guerra dos 6 dias, em 66, se a Rússia não desse o brado, para tudo, e corresse na ONU, Israel teria conquistado todo o território novamente. E perguntaram para o general: como é que era isso? Ele dizia: eu não sei. Parece que havia anjos que lutavam conosco. Parece que havia anjos que lutavam conosco. Quando Josué vai conquistar a terra, os gibeonitas, que está defendendo aquele povo, aquelas outras nações que confederaram para destruir os gibeonitas e destruir também o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus começou a jogar pedra lá do céu. Ô meu irmão,
Deus tem uma pontaria tremenda, e a Bíblia ainda diz assim: foi mais o que Deus matou com pedrada do que aqueles que foram mortos pela espada de Josué e o exército. Por quê? Possuirá o portão dos teus inimigos. Foi o que Deus disse. Ele disse: eu juro por mim mesmo. Então eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos: quem fica do lado de Israel está do lado daquele povo que é abençoado com juramento. O que fazemos em direção a esta nação? Recebemos em bênção dobrada, porque ele já conta com o próprio juramento de Deus. E você quer andar ao lado de quem é abençoado ou de quem é amaldiçoado? Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, mas o que te amaldiçoar, eu também os amaldiçoarei. Eu quero andar ao lado de quem é abençoado, meu amigo. Eu quero agarrar com quem tem bênção, com quem vive do lado de Deus. Eu não tenho tempo para viver do lado de pessoas que querem viver com o inimigo, que querem ter pensamentos contrários à vontade de Deus. Não, eu quero a bênção de Deus na minha vida. Aleluia. E aí o versículo de número 18 é tremendo. Porque tu obedeceste a minha voz. Imagine, só por um ato de obediência provocou todos os céus e abalou toda a terra. Um homem e uma mulher que vivem em fidelidade e obediência a Deus, ele causa, não confusão, mas ele causa aonde ele chega e aonde ele está. Eu e você não viemos a esta terra simplesmente para passar por aqui, tomar aí 4 tornéis de Coca-Cola e morrer com os ossos diluídos. Não foi para isso. Eu estou aqui na terra para comer churrasco. Eu estou aqui na terra por isso, por aquilo. Não, meu amigo. Tem 8 bilhões de habitantes neste planeta. Você deve ter vindo para fazer a diferença. Você veio para andar com Deus, para mudar, para impactar, para abalar. Você veio para isso. Você é mais do que isso. Você é mais do que essa montanha de osso, de pele, pelanca, gordura. Você é muito mais do que isso. Você é filho de Deus. Você tem acesso privilegiado ao trono da graça. Você é isto. Qual é o grande problema? É que eu e você não colocamos para funcionar a cachola. A gente pensa que a cabeça é só para usar boné e para manter essa cabeleira bonita. Não, meu amigo, é mais do que isso. Deus quer mostrar o que Ele pode fazer com um homem, com uma mulher que resolveu viver para Ele nessa terra. Araçatuba está para ver este homem, Araçatuba está para ver essa mulher. Que seja você, que seja eu, que possamos realmente invocar o poder de Deus na terra e Araçatuba tremer com a presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que aqueles 2 homens fizeram solitariamente naquela montanha, no alto daquela montanha, longe dos olhos, longe da multidão, longe dos refletores, aquilo que eles fizeram abalou o universo. A gente pensa que o que abala as coisas é a gente falando em público. Não, o que abala as coisas é falando no privado. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que vê as coisas no segredo, ele te recompensa em público. Aonde estava Isaque? Aonde estava Abraão? No alto de uma montanha, solitário, vento cortando, o pai com o cutelo na mão para descer, mas foi lá que o anjo apareceu. E o anjo disse: Abraão, Abraão. E eu sempre digo que se o anjo pestanejasse, não dava tempo, porque Abraão estava determinado. Então, no alto que eles fizeram, serviu de bênção para toda a humanidade.
toda a humanidade. Muitas vezes um ato seu, e você está até dizendo, mas ninguém me vê, ninguém reconhece o que eu faço. Se você está procurando reconhecimento, não é aqui. O pessoal na internet diz que o lugar de ser reconhecido é no IML. Se você faz por reconhecimento, se você faz para que o seu nome apareça, se você está fazendo para que outros vejam, já recebeu o seu galardão. Mas se você faz para Deus, aquilo que você faz para Deus, abala céus e terra, abala. Há alguns homens na Bíblia que os céus têm o prazer de pronunciar o nome dele. Um deles é Daniel. Quando Gabriel chega, Gabriel diz para Daniel: Daniel, homem muito desejado. Tem alguns que é íntimo lá, tem intimidade lá, o pessoal conhece ele. Jó era um deles. Davi era outro homem segundo o coração de Deus. Abraão era o amigo de Deus. Tem gente que são íntimos lá, que o nome deles é propagado de um lado para o outro. E quando Deus disse vai levar alguma coisa, faz fila de anjo querendo vir. Por quê? Porque são homens que conseguiram chegar a um nível próximo do coração de Deus. E você diz, mas eles eram, pastor. Pois bem, eles eram. Mas também a Bíblia tem aqueles que, de origem simples, de origem humilde, como Maria, a mãe de Jesus. Quando disseram que Jesus era da Galileia, o que foi a resposta? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um Pedro na beira do mar, pescando, sem pegar nada, frustrado. Um Mateus, cobrador de imposto, que levava sobre si o nome de traidor da pátria. Tantos outros, que não tinham qualquer origem, mas tomaram um posicionamento ao lado de Deus. E na sua época eles abalaram a terra. Um João, que lá na ilha de Pátimos, o próprio Jesus foi fazer uma visita. Que dizer desses homens, dessas mulheres? E você disse, não, mas eram gente de uma categoria elevada. Não, era gente como você, gente como eu. Não tinha nada para oferecer. A única coisa que queria era chegar ao coração de Deus. E a Bíblia disse, Deus não se envergonha de chamá-los de filho. Deus não se envergonha de chamar você de filho, chamar você de filha. Não. Tem pessoas que têm vergonha até quando você chega em algum lugar. Em alguns lugares, para você entrar, você precisa de muitas vezes até pagar. Mas quando você fala com Deus, Deus disse, quem está falando? É o fulano. Quero ouvi-lo. Ele não se envergonha de você. Aí você diz, eu tenho errado tanto, pastor. Abraão também errou. Eu tenho errado tanto, pastor. Davi também errou. Eu errei tanto. Moisés também errou. Deus não se envergonha de você. Quem sabe você está caído hoje, mas o Deus que é o teu Deus, a quem você é filho dele, ele te disse, levanta, põe-te em pé e vamos prosseguir. E te toma pela mão e te coloca de pé. E dá uma volta com você pela eternidade, mostrando, estava abatido e eu levantei. Estava caído e eu levantei.
ele é meu. Não existe ex-filho. Oh, Deus não rasgou a certidão do seu nascimento na família dele. Não, o seu nome ainda brilha no livro da vida, ainda está apontado lá, ainda está lá marcado, e ninguém pode apagar, ninguém pode borrar, porque você é dele, e você pode fazer essa diferença. Sabe o que o Abraão descobriu? Um novo nome para Deus. Olha o versículo 14. Disse: Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jiré, um nome composto de Deus. Vou colocar nesse monte aqui o nome de, bom, a gente não tinha cordeiro e Deus proveu, já sei, vai chamar Jeová Jiré. Jeová Jiré, um novo nome. E todas as vezes que Abraão dizia Jeová Jiré, o coração dele ia lá no monte, via toda a cena e recebia novamente toda a promessa. Quando você começa a andar com Deus, você vai descobrindo coisas em Deus. Ele revela algo pessoal dele a você. Não para você fazer uma nova doutrina, mas para animar a tua alma. Para animar a tua alma. Por que ele faz isso? Porque ele te ama. Você é o bem precioso que ele tem neste planeta. Ele te ama. E quando Abraão chegou em casa, havia novas notícias. Novas notícias. A descendência de Abraão estava crescendo, os familiares em outro lugar. E dentro da descendência, um nome. Apenas um nome se revestiu de toda a importância. Rebeca. Quando ele ouviu esse nome Rebeca, o anjo da montanha, o Deus da montanha, o Jeová Jiré, disse: ela é esposa dele. Meu irmão, depois de uma prova, te prepare para surpresas. Te prepare. Estou na prova, pastor. Vem surpresa, agradáveis. Aí, Deus está preparando coisas. Como você impactou o coração dele na hora da prova, ele vai te impactar depois da prova. Ele vai te dar algo tão grande que você vai precisar pedir ajuda para carregar. Não aguento carregar sozinho o tamanho dessa bênção. Você vai precisar de ajuda. Uma boa notícia. Que boa notícia! O nome. Ele descobriu um novo nome para Deus. E quando ele chegou em casa, ouviu um novo nome. Rebeca. Rebeca. Coloca a tua mão aqui debaixo da minha perna e jura que você não vai em outras terras procurar uma esposa para o meu filho, mas você vai entre os meus parentes, e de lá você vai trazer uma muchacha para casar com Isaac. E se a mulher não quiser me acompanhar? Se ela não quiser te acompanhar, você está livre desse juramento. Mas o meu filho, você não faz ele ir lá. E aí você diz: é uma coincidência. O homem chegou, caravana de camelo, menina estava lá tirando água, tudo dentro dos conformes da coincidência. Coincidência? Coincidência? Meu querido.
Com Deus não existe coincidência. Com Deus sempre existe providência. Qual era a menina? Quer dizer, eu tiro aí água para os seus 10 camelos. Cada camelo bebe 60 litros d'água. Ele tinha uma caravana com 10. 600 litros de água ela tinha que tirar. São 3 tambores de 200 litros cada um. Uma menina só. E desce a fonte, sobe com o canto, e desce a fonte, sobe e desce a fonte. Coincidência? O homem está aí, ó. Rapaz. Quando ela termina, ele disse: me declara qual é o teu povo. Eu sou da família. Eu sou da família. Tem porventura pousada na casa? Tem, vem. Lá na casa, na hora que fizeram a mesa de comida, que eles sentaram, ele disse: eu não posso comer antes de contar o que aconteceu. Contou tudo. E o irmão Labão e a mãe disseram: isso procede de Deus, e nós não vamos estorvar esse negócio. Vamos chamar a menina. Você quer ir? Claro. Quem é que vai perder? Irmão, Isaac, pensa num partidão. Quem vai perder um negócio desse? Camarada era herdeiro de só os presentes que o servo tinha dado já tinha deixado Labão deslumbrado. Oh, maravilha! As pulseiras de ouro. Meu Deus do céu, minha irmã, se você perder um negócio desse, você não vai arranjar outro, e você ganhar na loteria sozinha. Você vai com ele? Claro que eu vou. Claro que eu vou. Já estou indo. Esse Deus. Ele saiu desta prova com um amor muito profundo a Deus. Então, depois da prova, sempre vem coisa boa. Pare de reclamar pela prova. Pare de murmurar. Espere por boas notícias. Espere, porque no final da prova de Jó, quando ele estava só o couro e o osso, Deus disse: vai pedir oração pelo meu servo Jó, porque senão eu mato vocês, porque vocês não falaram como falou o meu servo Jó. Peça oração por ele, e ele vai orar por vocês, e eu então vou ouvir. Olha que privilégio que tinha Jó. A voz dele, Deus ouvia. Você pode imaginar a cena? Jó com aquelas mãos secas, magrelo, com as mãos levantadas, e começa a orar pelos seus amigos. Se fossem uns crentes que eu conheço, ia dizer na oração: Senhor, mata, abre a terra. Jó os abençoou, e enquanto ele estava abençoando, a Bíblia disse que Deus virou o cativeiro de Jó. Pode imaginar isso, meu irmão? Ele abaixa as mãos, e as mãos já não é mais secas, o rosto já não está mais demagrado, o corpo já não está mais trêmulo. A saúde voltou, a alegria voltou, a bênção voltou. As surpresas depois da prova, te prepare para isso.